Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos e na aula de hoje nós realizaremos a correção da atividade sobre adição e subtração de números naturais. Certo, gente? É mais uma atividade de correção do nono ano. Então vamos para a leitura da primeira questão. Considere os seguintes números. Então nós temos aí 5 números, né? Que é o 7.700, o 7.001, 7.707, 7.077 e o 7.770. E aí segue o enunciado. Calcule e escreva no caderno os totais obtidos com, letra A soma dos dois números menores. Então, gente, analisando esse quadrinho aí, quais são os menores valores que nós temos, os menores números que nós temos aqui? Se você observar bem, ó, os menores serão esses aqui, ó, 7.001 e o 7.077. Então, somando essas duas quantidades menores, nós vamos ter isso. Ó. Vou colocar aqui do ladinho aqui. Então, 7.001 mais 7.077. Fazendo aqui a adição, nós vamos ter aqui 8, 7, 0, 7 mais 7, 14. Então, dá 14.000. Posicionando aqui, nós vamos ter o seguinte. Ó. 14.078. Essa é a quantidade que nós vamos ter, gente, relacionado para a soma dos dois números menores. Então, a soma dos dois números maiores. Quem são os maiores valores aqui? Observando bem, nós vamos ter o seguinte, ó. 7.770 e 7.707 são os dois maiores valores que nós temos. Então, agora fazendo aqui a adição dos dois maiores valores, nós vamos ter o seguinte, ó. 7.707 somado com 7.770. Fazendo aqui a nossa adição, nós vamos ter o seguinte, ó, 7 com 0, 7. 0 mais 7, 7. 7 mais 7, 14. Vai, 1 desce 4. 7 mais 7, 14. Com 1, 15. Então, nós temos aí 15.477. 15.477. E agora nós vamos para a última alternativa, a última letra, né? A soma do número maior com o menor. Então, qual é o maior valor que nós temos aqui, gente? O maior valor está aqui, ó. 7.770. E o menor valor é esse, ó. 7.001. Então, fazendo aqui a adição desses dois valores, nós vamos ter o seguinte, ó. 7.770 somado com 7.001. Fazendo a adição, vai ficar 0 mais 1 dá 1. 7 mais 0, 7. 7 mais 0, 7. 7 mais 7, 14. Então, nós vamos ter 14.771. Esse é o valor aqui, as três quantidades que nós obtemos aqui ao resolver a primeira questão. Vamos agora para a resolução da segunda questão. A diferença entre dois números é 68. Um dos números é 100. Qual é o outro? Então, aqui nós temos duas situações, gente. O que é uma diferença? Diferença é o resultado de uma subtração. Então, nós temos dois números aqui. Vamos supor que nós não conhecemos esses dois números. Então, nós temos o seguinte, ó. A menos B e o resultado, que é a diferença, é igual a 68. Então, aqui nós temos duas situações. Ele está dizendo que um dos números é 100. Mas aqui nós temos duas situações. Esse número pode ser o A e esse número pode ser o B. Qual é a diferença aqui, gente? Se o A é o primeiro valor, então significa dizer que o A ele é o maior valor, porque o resultado aqui é positivo. O resultado aqui, 68, é um número positivo. Isso indica dizer o quê? Isso implica em quê, gente? Que o valor do A ele é maior do que o B. E isso vai implicar em que situações? Ora, nós vamos ter duas situações. Ele diz que um dos números é 100. Ele não diz quem é 100. Então, vamos considerar aqui a primeira situação. Vamos considerar aqui para a primeira situação, primeiro caso, né? Primeira situação, o A sendo igual a 100. Então, se o A for 100, o B será que valor? Aí nós vamos substituir aqui, ó. 100 menos B tem que dar 68.
certo? Tem que equivaler a 68. Qual é o número que subtraído de 100 o resultado é igual a 68? E aí fica essa questão que você vai ter que resolver. No segundo caso, você vai ter que considerar a outra situação. Nesse caso aqui eu considerei o A sendo igual a 100. Agora eu vou considerar que o B será 100. Entendeu? E aí, se o B será 100, muda toda a situação. Que aí nós vamos ter o seguinte, ó. A menos B, e o B agora é 100, equivale a 68. E aí que nós vamos alcançar um outro valor. Então, qual é o outro número? Vai depender. Vai depender do quê? Se nesse caso o A for igual a 100 e o B igual a 100. Então, a gente tem que considerar as duas situações. Beleza, gente? Então, para isso, para descobrir o valor do B aqui no primeiro caso, basta eu subtrair. 100 não é o maior valor, eu não tenho que encontrar 68, então basta eu resolver da seguinte maneira. Para descobrir aqui o valor do B, basta você calcular, vou colocar aqui do ladinho, 100 menos 68. E aí a subtração vai acontecer da seguinte maneira. 0 menos 8 não dá, vou pedir emprestado. Só que eu vou pedir emprestado do zero, que não tem nenhum elemento para emprestar? Não. Então o que é que eu vou ter que fazer? Vou tomar emprestado aqui do 1. Se eu tirar uma unidade, sobra 0. E aqui passam 10. Que, como o 1 ele pertence à ordem, à classe das centenas, ao tirar uma centena corresponde a uma dezena. Por isso que ficam 10 dezenas. E dessas 10 dezenas, se eu tirar uma dezena, sobram 9 e eu posso colocar 10 unidades, que uma dezena equivale a 10 unidades. Então eu tirei uma dezena, passei para a classe das unidades e aí ficaram 10 unidades. E agora eu consigo resolver a subtração, certo? 10 menos 8 dá 2. 9 menos 6 equivale a 3. 0 menos 0, 0. Ou seja, o valor do B nessa situação aqui, equivale a 32. Ou seja, 100 menos 32, 68. Então, se o A for 100, B será 32. E nessa situaçãozinha aqui, gente, o B sendo 100. E aí? E aí é mais simples ainda. Se o resultado deu 68, significa dizer o quê? Que o A será 168. Se eu tenho 168 menos 100, sobra 68. Então, qual é o outro número? Vai depender. Nós temos duas possibilidades. B igual a 32 e A igual a 68. Vai depender da posição do 100. O 100 será que valor A ou B? Então, tá aí, fica respondido. O outro são duas situações. Quantas soluções haverá? Duas soluções, né, gente? Por que, professor, duas soluções? Tá aqui o primeiro caso e o segundo caso. Ou será 32 e 100, ou será 168 e 100. Vai depender do que, gente? Da posição do 100. Se o 100 será o número A, ou se o 100 será o número B. Então, nós temos quantas soluções? Duas soluções. Para ser mais prático, gente, soluções. Para ser mais prático, eu vou colocar aqui as duas soluções. A primeira é o A igual a 100 e o B igual a 32. E a segunda solução é o A igual a 168 e o B igual a 100. Então, tá aí, são duas soluções, tá? Agora vamos para a resolução da terceira questão. O gráfico abaixo mostra a quantidade de árvores de um sítio. Então, nós temos aqui, abacateiras, é o primeiro tipo de árvore. Segundo são os limoeiros, bananeiras e laranjeiras. Nós temos aqui a quantidade. Professor, como é que eu sei a quantidade? Porque a quantidade é representada aqui por esse eixo vertical aqui. Esse eixo vertical, ele representa a quantidade. Então, abacateiras, ele alcança a altura 7. Então, significa dizer que eu tenho 7 abacateiras. Limoeiros, alcança a altura correspondente a 11. Significa dizer que eu tenho 11 limoeiros. Bananeiras, ele alcança a altura 13. Então, significa que eu tenho 13 limoeiros. E laranjeiras, nós temos 8 laranjeiras. Então, nós temos essas quantidades aqui. Você tem que aprender a ler um gráfico, né? Um gráfico ou
uma tabela. No caso aqui é um gráfico de barras verticais. Na letra A, quantas árvores estão plantadas nesse sítio? Então, nós temos essas quantidades, é só somar, né, gente? Então, fazendo aí a adição, nós temos aí, ó, 7 mais 11, 18, né? Então, fazendo aqui a adição, ó, 7 mais 11 mais 13 mais 8. Então, fazendo a adição, 7 mais 11, 18. Então, vai ficar agora 18 mais 13 mais 8. 18 mais 13. Então, fazendo aqui a adição, né? 18 mais 13. 8 mais 3. 8 mais 3 é igual a 11. Vai 1, desce 1. 1 mais 1 mais 1, 3. Então, daqui nós temos 31. 31 mais 8. E 31 mais 8, gente, equivale a 39. Então, está respondida a letra A. Nós temos 39 árvores plantadas. Qual é o tipo de árvore mais plantadas e quantas? São bananeiras, né, gente? Então, são bananeiras. E qual é a quantidade? Tá aqui já, né, gente? 13. Então, ficou bem simples. Qual é a diferença entre o número de limoeiros e o de laranjeiras plantadas? Bem, limoeiros são 11. Laranjeiras são 8. Diferença é a subtração. Então, vai ficar 11 menos 8. E 11 menos 8, gente, equivale a 3. Então, está aí respondida a terceira questão de maneira bem simplória. Vamos agora para a resolução da quarta questão. A tabela abaixo mostra o número de alunos, meninos e meninas, matriculados numa escola. Quantos alunos cursam o nono ano? Então, o nono ano está aqui, né, gente? É a última linha, né? Então, no nono ano nós temos o seguinte, ó, tá aqui, a última linha. Nós temos 60 meninos no turno manhã, 71 meninas no turno manhã. 28 meninos no turno tarde e 18 meninas no turno tarde. Então, quantos alunos cursam o nono ano? Então, é somar isso, né, gente? Não tem para onde correr aqui no caso. Então, somar as quantidades. Então, somando aqui os da manhã, ó, 65 mais 71. 5 mais 1, 6. 6 mais 7, 13. Vamos somar aqui a quantidade aqui do turno tarde. É 28, 18. Né? 8 mais 8 são 16. Vai 1, desce 6. 2 mais 1, 3, com 4, 46. Então, essa aqui é a quantidade dos alunos da manhã e a quantidade dos alunos da tarde. O que é que nós fazemos agora? Nós o queremos é a quantidade total de alunos do nono ano. Então, agora é somar as duas quantidades, né? 136 mais 46. Então, somando tudo bonitinho, vai ficar 6 mais 6, 12, vai 1, desce 2. 4 mais 3, 7, com 1, 8. E o 1, que não tem quem somar, ele vai conservar. Então, vai ficar 182 alunos. Então, quantos alunos cursam o nono ano? 182. Quantas meninas cursam o sétimo ano? Beleza. O sétimo ano está aqui nessa segunda linhazinha aqui. Quantas meninas? Então, eu tenho 101 meninas no turno manhã e nós temos 52 meninos no turno tarde. Então, fazendo aqui a adição, nós vamos ter o seguinte, ó, 101 da manhã com 52 da tarde. Fazendo a adição, unidade com unidade, 1 mais 2 dá 3, 5 mais 0 é 5, então fica 153 meninas, né? 153 meninas. Quantos meninos cursam o oitavo ano? Então, o oitavo ano está aqui, ó. Quantos meninos cursam o oitavo ano? Então, nós temos aqui, ó, 70 pela manhã, 54 pela tarde. Então, fazendo aí a adição, nós vamos ter o seguinte, ó. 70 pela manhã, 54 pela tarde. 0 mais 4 dá 4. 7 mais 5 equivale a 12, né, gente? Então, são 124 alunos, né? Meninos. 124 meninos. Letra D. Em que período há mais meninas matriculadas? Em que período há mais meninas matriculadas? Será se é no período da manhã ou é no período da tarde? Para saber dessa quantidade, basta a gente somar, né? Mas aí não vai nem necessitar essa adição não, gente. Se você observar aqui, em que período? Eu não preciso nem calcular, mas eu sei, ó.
que no período manhã, no 6º ano, eu tenho 124 meninas quanto 108 meninos da tarde. Então, essa quantidade da manhã já é maior. 101 meninas no 7º ano da manhã contra 52 meninas da tarde. Aqui eu já sei que é maior. 85 meninos no 8º ano, no turno manhã, é maior do que essa quantidade, 39 meninas no turno tarde. Então aqui eu já sei que é maior. 71 maior que 18. Então eu não preciso nem calcular a adição. Em que período há mais meninos matriculados? No período da manhã, gente. Então nem há essa necessidade de calcular. Quantos meninos estão matriculados no período da tarde? Quantos meninos estão matriculados no período da tarde? Então, fazendo a adição aqui dos meninos, né? Vou colocar aqui de verde. Então, meninos no turno da tarde, ó. 137, 86, 54, 28. Então, é somar essas quantidades. Então, vamos colocar aqui as quantidades. Vamos somar agora. 137 mais 86 mais 54 mais 28. Então, fazendo aqui a adição, primeiro as unidades, ó. Posso fazer assim para facilitar, vai ficar bem mais simples, ó. 6 com 4 dá 10, certo? 10 mais 8, 18. Ou então poderia fazer assim. 7 mais 8 é 15, 15 com 10, 25. Vai 2, desce 5. Fica bem mais simples. Somando aqui agora as dezenas, né? 2 mais 5, 7. 7 mais 8, 15. 15 mais 3, 18. 18 mais 2, 20. Vai 2 e desce 0. 1 mais 2, 3. Então, nós temos aí a quantidade que são 305 meninos. Então, tá aí, gente, respondida a 4ª questão. Então, vocês percebam que são questões bem simples de você compreender, de você fazer a leitura, salvo uma ou outra explicação, mas é uma didática bem simplória, certo, gente? Então, eu espero vocês para a próxima aula.